entrou espelhando. Beleza, show. Alô? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Que nem foi apresentado, meu nome é Gustavo. Eu sou sócio de uma consultoria de inovação em serviços. A gente basicamente usa design como uma abordagem para reprojetar ou para pensar em novas experiências de serviço. E eu vou tentar passar um pouco da minha experiência aqui para vocês. Boa parte dos serviços que a gente utiliza são muito ruins. Quase a totalidade. É só a gente parar para pensar e fazer um exercício rápido de, num dia típico da minha vida, num dia de semana, ou num dia de final de semana, quais serviços eu experimento e quais desses são bons. Certamente, para quase todos vocês, vai ser a minoria. A menor parte dos serviços que a gente utiliza são, de fato, percebidos por nós como experiências positivas. Tipo, pô, isso é legal. São poucas exemplos e poucas empresas, como a gente viu aqui o Thales falar, o Henrique falar, com exemplos muito positivos, mas são poucas empresas que têm esse drive, que têm esse propósito, que de fato conseguem entregar para a gente um serviço muito positivo. Existem diversos fatores que fazem com que isso aconteça. Talvez os dois principais sejam, primeiro, o serviço é mal desenhado, foi mal pensado. Ele foi desenhado de uma forma que não se conecta à necessidade de quem está usando. Muitas das vezes porque foi pensado somente para dar retorno financeiro ou porque foi pensado de um ponto de vista somente interno. Então a empresa desenhou essa estrutura, desenhou essa oferta, mas esqueceu de fazer, como o Thales falou, de conversar com o usuário, de entender quais são as reais necessidades deles. Isso acontece muito. Você está experimentando o serviço e parece que foi desenhado para um alienígena usar, não foi desenhado para você usar. Nenhum ponto de contato é interessante, nenhum ponto de contato você sente que está realmente experimentando uma experiência positiva. Um outro elemento que eu acho que acontece bastante, especificamente em alguns setores, que é o serviço foi desenhado de forma desequilibrada. Isso acontece muito, no meu ponto de vista, com o banco. Você utiliza, porque você tem que utilizar, todas as opções são muito parecidas, mas você se sente sempre saindo devendo, saindo desfavorecido dessa troca. Você sempre sente que a empresa, que o outro ponto, está se beneficiando mais do que você. Essa troca não está equilibrada. Isso acontece bastante também. Não é uma opinião minha ou não é uma percepção só de vocês. Isso foi um exercício rápido que eu fiz, eu entrei no Reclame Aqui e peguei as empresas que tiveram maiores reclamações nos últimos 12 meses. Só nesse site, a gente há de convir, né? Não é sempre que você tem uma experiência ruim que você vai entrar no site ou vai ligar para alguém para reclamar. Boa parte das vezes você simplesmente não faz nada. Só esse site conta com 624 mil reclamações das 20 empresas que tiveram mais reclamações nos últimos 12 meses. Então, dá para imaginar. Imagina a quantidade de pessoas que não reclamaram. Certamente é uma troca que não está fazendo muito sentido para boa parte delas. Muitas estão se sentindo desfavorecidas ou estão se sentindo mal dentro daquela relação e não estão reclamando. Então, existe de fato uma grande necessidade pelo redesenho, por repensar experiências de serviço para que façam mais sentido para quem usa. Outra coisa que boa parte das empresas fazem, que é um erro do ponto de vista conceitual, que é, se eu não tenho uma experiência de serviços muito boa, a primeira coisa que eu deveria fazer era tentar melhorar essa experiência. Investir para tentar melhorar. E o que boa parte das empresas fazem é o contrário. Ao invés de investir para melhorar, eu invisto para que mais pessoas saibam da minha experiência de serviço. Eu invisto para criar na cabeça das pessoas uma imagem muito positiva em relação ao que eu faço. A gente, na Livework, faz muito esse estudo de expectativa versus experiência. Então, qual é a expectativa que o seu usuário tinha quando ele começou a se relacionar com a sua marca e qual é a, de fato, experiência que você está entregando? Se eu meço isso e vejo que existe um gap muito grande, a expectativa dele ao se relacionar com a minha empresa ou com o meu serviço era muito maior do que a experiência que ele teve, eu vou ter um usuário frustrado. Esse tipo de sensação negativa está diretamente relacionado com a expectativa. Então, se eu invisto muito para tentar subir aquela primeira barra de expectativa, eu, na teoria, estou fazendo com que o meu usuário fique mais frustrado ainda. Porque quando ele for experimentar o meu serviço e ver que não é nada daquilo que foi prometido, ele vai ter uma percepção muito negativa. Essa queda deve ser sempre reduzida. Eu devo sempre tentar criar uma experiência que se conecta muito com a expectativa que eu desenhei. Obviamente que isso varia de negócio para negócio. Então,
sei lá, se um dia eu quiser levar uma pessoa, um amigo, em um restaurante, e for o melhor restaurante da cidade, eu sei que ele vai ser mais caro e eu sei que eu posso esperar um pouco mais dele. O trunfo aí está. Se o restaurante entregar isso, você sai com a sensação de que, beleza, a troca foi justa. Pelo contrário, se você vai num restaurante do seu dia a dia, um restaurante que não é muito especial, você espera um pouco menos. Então, esse restaurante pode entregar um pouco menos e, mesmo assim, não te frustrar. Então, se a gente for parar para pensar, essa barra, né, de expectativa nunca deve ser muito levantada quando a minha experiência não é muito boa. A gente na Livwork faz um projeto anual para a rede de academia Bodytech. Não sei se vocês conhecem, acho que tem aqui. Que a gente basicamente faz uma avaliação da qualidade do serviço de todas as academias da rede Bodytech no Brasil. É a maior rede de academia da América Latina. E um dos índices que a gente usa é esse. Qual era a sua expectativa antes de se relacionar com a empresa e qual foi a sua experiência? E talvez seja das perguntas que mais se refletem com os outros resultados. A gente faz várias outras perguntas, mas esse gap dá uma sensação muito clara de quais são as melhores unidades e quais são as piores unidades da rede. Um outro ponto negativo de investir muito fazendo propaganda, enfim, investir muito nessa expectativa, que é se eu já sou cliente e eu não tenho uma experiência muito positiva e eu vejo a empresa que eu sou cliente fazendo uma propaganda na TV dizendo que ela é a melhor coisa do mundo, eu provavelmente vou ficar frustrado. Eu vou falar, esses caras estão mentindo. Eu estou aqui, eu estou experimentando e eu sei que não é bem isso. Então, além de trazer esse impacto negativo na experiência do primeiro usuário, ele traz uma sensação de desconfiança de quem já está usando esse serviço, de quem já é cliente. Então, isso não deveria ser feito. Eu deveria ter uma empresa, um serviço que promete algo muito alinhado com o que ele consegue entregar. Isso reduz a frustração e melhora a percepção de qualidade do serviço. Outro elemento importante também dentro dessa relação é muitas empresas focam muito no curto prazo. Então, eu tenho um executivo de uma grande corporação e ele tem que fechar o quadrimestre ou o ano com um resultado muito positivo. Se esse quadrimestre, 3, 4, 12 meses, acabam muito bem, ele tem os seus bônus e tem todo o aspecto positivo que isso traz para ele. Só que, se eu não cuido, se eu não me preocupo em desenhar algo bom no longo prazo, se eu tenho uma empresa que não tem um propósito, que servir o usuário, servir o cliente final não está no meu DNA, eu provavelmente vou tomar decisões que não são boas para a minha empresa, que talvez num curto prazo façam muito sentido, talvez façam com que eu tenha o meu bônus no final do ano, mas não estão diretamente ligadas com a percepção de qualidade do usuário. Tem um vídeo, que eu vou ver se roda direitinho, que é uma sátira em relação a esse tipo de comportamento de muitas empresas que a gente utiliza e experimenta no dia a dia. What about painting? In fact, my grandma is an artist. You have your paint sets in front of you, and these are nice. Your stuff out of the way. Can you guys move your stuff over? Okay, class, I've got a surprise for you. Class, this is Emily. Hi, Emily. Since she's new, she gets the new deluxe paint set. Oh, nice. It's got 40 colors of paints and crayons, brand new brushes, and lots of sparkles, stars, and glitter. Why her? Because she's new, which makes her special. At Sprint, we believe everyone is important, so existing customers can get great deals on the latest phones too. The Sprint PCS New For You upgrade program. Everybody should feel like they're special. Yeah. Yeah. Sprint PCS. Now that's better. Claro que é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade muito grande. Quem já não se sentiu assim? Você é cliente de uma empresa, seja ela de qualquer setor, e você paga X por mês. Aí o seu amigo vira um novo cliente, você já é cliente há 5 anos. Aí ele vira cliente, ele paga metade desse valor. Você fala, estão me sacaneando. Eu estou aqui há 5 anos ajudando essa empresa, eu reclamei, eu tentei ajudar o serviço, enfim, eu sou um consumidor, um cliente de fato, e aí o cara que está entrou ontem, tem muito mais benefício que eu. Isso acontece porque boa parte dos resultados, boa parte da política está ligada ao curto prazo. Então, eu preciso melhorar meus resultados
para amanhã. Eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga conquistar mais clientes e não que eu consiga criar uma cultura de qualidade melhor. Então eu crio esse tipo de política que acaba que no longo prazo é muito prejudicial, porque boa parte das pessoas que já são clientes vão ficar se sentindo mal, como boa parte de nós nos sentimos quando isso acontece. Então, ter um foco muito no curto prazo também não é algo positivo. Eu preciso, de fato, tentar criar uma cultura que faça com que a qualidade, a satisfação do usuário seja algo que realmente está no meu DNA. Isso não é novidade. Tem uma pesquisa que foi feita com mais de 1.000 executivos de vários países que diz que para 93% deles, a prioridade principal da empresa é melhorar a experiência dos seus clientes. Então, não estou falando nada de novo, é óbvio que isso é importante. O ponto aí é como que eu faço isso. Como que eu consigo criar coisas novas ou repensar coisas que já existem para que elas, de fato, deem uma experiência mais interessante, mais humana para quem está utilizando. Parando para pensar isso, existe uma diferença muito grande, e eu acho que os dois caminhos são muito importantes. A gente está falando aqui de empreendedorismo. Eu preciso levar isso em consideração para criar algo novo e para pensar isso do dia 1 da minha nova empresa, para que ela já nasça com essa cultura. Só que eu também preciso pensar em como que as empresas que já existem fazem isso. Porque eu, no meu dia a dia, não me relaciono só com startups, eu me relaciono com startups e com empresas que já estão aí há anos. Então, como que eu penso isso, como que eu crio uma inteligência, eu consigo ajudar essas empresas que também já existem a fazer essa transformação. São cenários completamente diferentes, cada um com as suas dificuldades, mas são cenários completamente diferentes. Uma grande empresa é quase que um transatlântico. Para eu andar um pouquinho para o lado com ela, eu tenho que fazer um esforço muito grande. É uma empresa que tem recursos, que tem possibilidades, só que tem uma cultura que já foi enraizada, que já está desenhada daquela forma. Então, tem alguns desafios inerentes a isso. Com a startup são outros problemas. Enfim, cada cenário eu preciso entender, analisar e conseguir, a partir daí, fazer com que isso aconteça. Porque que isso é importante, isso é um fato. O ponto é saber como. Daí a gente, enfim, está falando de que é super importante que o consumidor tenha uma qualidade interessante no serviço, que as coisas aconteçam, que eu não crie uma experiência negativa para ele. Só que daí vem uma análise minha até também de o que é um bom serviço? O que faz um serviço ser de fato bom? Porque a gente pode falar alguns exemplos mais batidos de serviços, de empresas que são consideradas muito boas, só que o que faz elas serem consideradas muito boas? Como que eu, quando for fazer a minha empresa, quando for empreender, ou quando for tentar mudar a cultura de uma empresa que já existe, consigo navegar para isso, consigo me aproximar desse objetivo, né, que não é quase que um alvo, eu tenho que estar sempre mirando, eu não chego lá nunca. Como que eu consigo fazer isso? Tem um exemplo que eu acho interessante e que esse cara ficou super famoso recentemente, ele sai em vários lugares, ele dá palestra no Brasil inteiro. Ele é um pipoqueiro de Curitiba, o nome dele é Valdir. E ele basicamente dá palestras para grandes empresas e para empreendedores falando sobre qualidade de serviço. E por que esse cara faz isso? Por que a barraquinha de pipoca dele é tão especial, né? O que ele faz? O que faz ele ser um cara com propriedade para poder contar da experiência dele de construir um bom serviço para outras pessoas? Eu acho que esse é o site dele. A barraca de pipoca dele tem um site. Um ponto que eu acho que é super relevante na trajetória desse cara, e quem tiver interesse depois pode dar um Google, pode ir no YouTube, tem vários vídeos dele, é que ele entendeu as necessidades dos clientes dele. Não deixa de ser uma commodity. Eu fazer uma pipoca, fazer uma barraquinha de pipoca. Existem várias. Ele diz um número em um dos vídeos, eu não lembro muito bem qual é, mas que existem próximo de 100 ou 200 pipoqueiros na mesma região, na cidade de Curitiba. Então, o que faz com que ele se diferencie, né? Eu acho que um ponto essencial da trajetória desse cara foi que ele conseguiu entender os clientes dele, entender de fato. Ele, por análise empírica, ele não tinha nenhuma estrutura muito robusta de pesquisa, ele analisou que muitas pessoas deixavam de comprar pipoca em outras barraquinhas por causa da falta de percepção de limpeza. Ele olhou e falou, as pessoas acham que isso está sujo, elas não confiam muito nesse cara. Então, o meu precisa, de uma forma ou de outra, usando, enfim, infinitas ideias, eu preciso fazer com que as pessoas confiem muito que a minha barraquinha é limpa e que não vai ter problema nenhum delas comerem da minha pipoca. E baseado nesse insight, baseado nessa percepção, ele teve várias ideias, algumas perduraram, outras não. Algumas das ideias que eu acho interessantes são:
Sempre que ele coloca a barraquinha na rua, ele pega álcool gel e passa na barraquinha inteira. Ele higieniza a barraca e ele faz com que as pessoas vejam isso. Ele não faz antes, ele faz na frente de todo mundo. Uma outra coisa que ele faz que é interessante também é, quando um cliente vai lá e compra um saquinho de pipoca, ele tem um outro potinho de álcool gel, ele dá para que a pessoa use na mão e ele usa na mão dele também, para que a pessoa, de novo, veja que ele está limpando a mão. Tem outro insight que eu acho genial. O jaleco dele tem o dia da semana impresso. Então, se você é uma terça-feira, ele vai estar com o jaleco escrito terça-feira. Por que isso? Porque todo mundo vê que ele troca todo dia. Que ele não reutiliza o mesmo jaleco, que pode conter sujeira de um dia para o outro. Ele dá também para todo cliente dele um kit de higienização. Um kit num saquinho que tem uma bala de menta, tem um palitinho de dente e tem um guardanapo. Tudo isso baseado na percepção dele, baseado no insight dele de que aquilo de fato é valor para o usuário final. Que aquilo dali realmente faz com que ele se diferencie, que ele saia do campo de commodity, que ele consiga criar uma experiência de pipoca diferente da experiência que está sendo oferecida pelos concorrentes dele. Então, se eu estou pensando em qualidade, em serviços que fazem sentido, eu preciso pensar em para quem, qual é o meu público-alvo e o que essa pessoa percebe como qualidade. Dentro desse desenho de experiências de serviço, entender profundamente o usuário é essencial. E aí entender não é ler uma pesquisa somente, é sair, conversar com esse cara, tentar entender possíveis barreiras, o que esse cara pensa, como que ele se relaciona com os outros serviços que já existem. Eu preciso criar abordagens e ferramentas para que eu consiga, de fato, entender esse cara. Claro que isso varia de caso para caso, mas no nosso caso, sendo uma consultoria, a gente tem ferramentas específicas para fazer isso. Eu vou falar um pouco mais delas na frente. E aí o como, né? Como que eu consigo fazer isso? Eu acho que dentro desse contexto, dentro desse mindset de entender necessidades, só que entender de uma forma muito prática, muito aplicável, não ficar muito filosofando sobre isso, design é uma abordagem que faz muito sentido. E quando eu falo design, não é estética, não é beleza, não é fazer algo que simplesmente funcione bem. É como um modelo de pensamento para que eu consiga entender usuários de uma forma muito simples, muito rápida, projetar algo relevante para eles também de forma muito rápida. A gente usa design como uma abordagem para desenhar serviços, muito também pelo ponto de vista de alguns produtos, alguns objetos que a gente utiliza, que foram projetados por designers, são muito práticos e muito interessantes de usar. Então, por que as experiências que a gente tem de serviço não são desenhadas por esse mesmo cara? Né? E quando eu falo cara, não precisa ser especificamente um cara que estudou isso na faculdade, mas alguém que tem esse mindset, que estudou isso de forma empírica, que leu ou que trabalhou em um projeto, mas que traz esse olhar de entendimento de necessidades e de construção de algo relevante a partir desse entendimento. Tá muito na moda, e não é de hoje, esse termo design thinking, né? Pensar como um designer. Design thinking, na verdade, é design, é exatamente a mesma coisa. É um nome marketado, brandeado, que fez com que design conseguisse chegar em novos lugares, em novas pautas, em novas revistas. Foi um movimento que começou há um tempo atrás e que fez com que, hoje em dia, esse assunto fosse discutido por outras pessoas, não só pela comunidade do design, mas por executivos, por empreendedores, enfim. Design thinking teve uma importância grande dentro desse spread, mas não é nada mais do que design. E, para explicar, dentro do tempo que a gente tem, de forma simplificada, dá para eu dizer que design, ou design thinking, que é a mesma coisa, pode ser resumido em 3 pontos centrais, em 3 elementos que estão presentes em boa parte dos projetos e em boa parte das cabeças das pessoas que estão pensando projetos dessa forma. O primeiro, e talvez o mais importante, o mais relevante de todos, seja empatia. Eu preciso desenhar algo que, quando eu estou desenhando, eu me coloco no lugar de quem está usando. Empatia vem daí. Eu preciso ser empático o suficiente para entender o que a outra pessoa, que é o meu possível usuário, está imaginando, o que ele está entendendo, o que ele acha daquilo, para que a partir daí eu consiga, entendendo esse cara, projetar algo que é relevante para ele, que resolva um problema dele de fato. Nos nossos projetos, a gente faz isso de infinitas formas. Tem várias ferramentas que eu posso usar. Por exemplo, eu posso entrevistar alguém, eu posso utilizar o serviço que eu estou pensando em redesenhar, eu posso fazer pesquisas por interrupção, eu posso sair no shopping conversando com pessoas. Enfim, eu não tenho
dentro dos projetos, e imagino que no cotidiano, no dia a dia de vocês, tempo de ficar meses fazendo essas análises. Então, eu preciso selecionar as ferramentas e a forma mais eficiente e que eu consiga aprender mais em um curto período de tempo. Outro ponto que está conectado com isso também, que pode ser um dos segundos pilares de design como abordagem, é colaboração. Colaboração no sentido de, se eu estou desenhando algo, especificamente no nosso caso, sendo uma consultoria, eu não entendo do negócio de todas as pessoas que eu estou mexendo. Se eu for fazer um projeto para um banco, provavelmente ninguém entende mais de banco do que o cara que está lá dentro há 20 anos. Eu não vou querer ensinar para ele o que é banco. Então, eu trago esse cara para dentro do projeto. E não é só trazer para que ele cocrie ideias comigo, mas eu trago a inteligência dele para dentro do projeto. Eu entendo em quais momentos ele pode adicionar, em quais ele não pode, e a partir daí eu crio uma estratégia para contar com esse cara nos momentos certos, para colocar ele dentro do meu projeto quando eu acho que faz muito sentido. Esse cara, no nosso caso, consultoria, que é o nosso cliente, como também o cliente desse cliente, o cara para qual eu estou projetando. Eu posso usar a percepção dele, a cabeça dele, para me ajudar a desenhar o que eu estou querendo. Então, esse é um ponto que é super importante, e não é só sair colando post-it na parede, é saber como que eu uso. Chamar um monte de gente para pensar em ideias soltas não dá em nada, mas sim como que eu uso essas inteligências nos momentos certos, como que eu uso isso de fato para que o projeto ganhe relevância e não só para que tenham novas possibilidades. Um outro elemento que é super importante é a experimentação. Eu não consigo, se eu estou projetando algo que é novo, que é diferente, eu não consigo ter certeza que aquilo é relevante. Em momento nenhum eu tenho certeza. Eu estou o tempo todo fazendo um trade-off, fazendo quase como uma balança entre será que isso aqui faz sentido, será que não faz? Essa nova ideia é boa ou não é? Isso está conectado com o Henrique falou na primeira palestra. Eu tenho momentos de abrir, de gerar possibilidades, momentos de fechar. Nesse momento de fechar, eu posso, talvez, conseguir projetar de uma forma que eu traga diferentes pontos de vista e opiniões se aquilo funciona ou não. Então, eu posso, no meio do meu projeto, eu estou fazendo um aplicativo, estou fazendo uma proposta de um novo serviço, eu posso prototipar de forma simples e ver se aquilo tem ressonância na cabeça de quem poderia utilizar. Essas interações de protótipo, de aprendizados rápidos e simples, tem que estar sempre presente no projeto. Eu não posso ficar meses desenvolvendo algo e só no final dar na mão do usuário para ver se ele acha que faz sentido ou não. A minha sensibilidade para erro, nesse caso, vai ser muito pequena. Eu preciso, de fato, ir construindo passo a passo e validando e fazendo correções, fazendo um ajuste de rota enquanto o meu avião está decolando, para que no final eu não me depare com uma estratégia, com um novo serviço que não faz sentido nenhum para quem está usando. E se eu paro para pensar em serviços, em experiências, hoje em dia o mundo é multicanal. Eu não tenho mais um serviço que é só o balcão. Eu tenho o balcão, o site, o Valdir Pipoqueiro já tem site. Eu tenho site, eu tenho um aplicativo, eu faço propaganda da minha empresa em diferentes pontos de contato. Então, repensar uma experiência não é só repensar um ponto de contato. Eu preciso, e a gente usa muito isso dentro da Livro, que eu preciso repensar a jornada da pessoa. Qual é a jornada dela? Da onde que ele vem? Para onde que esse cara vai? Qual a expectativa dele? Como que ele se relaciona com a minha empresa em cada um desses momentos? A partir do entendimento dessa jornada, que pode durar dias ou pode durar meses, eu posso entender quais são necessidades específicas em cada ponto e como que eu supro essa necessidade, através de diferentes tipos de pontos de contato. Eu posso ter um serviço que, no primeiro uso, no momento inicial, esse primeiro uso pode ser um pouco complexo, eu posso adicionar algumas soluções, alguma inteligência ali para que a pessoa se sinta guiada. E isso só vem se eu consigo entender a expectativa que esse cara tem em cada um dos momentos. É super importante entender essa jornada e entender o ecossistema que o serviço está inserido. Meu serviço também não existe num vácuo, ele existe dentro de um contexto que se relaciona com outras empresas, com outras pessoas. Qual o contexto? Qual o ecossistema? Como que eu consigo inserir uma coisa ali que realmente é relevante, que de fato adiciona alguma coisa na percepção das pessoas? E qual é a jornada? Quais são os momentos e como que eu entendo necessidades específicas de cada um desses momentos para que eu crie um serviço que pense na estratégia como um todo e não só em um elemento? Mesmo assim, problemas acontecem. Não é porque eu pensei, eu desenhei algo que o serviço vai ser totalmente blindado contra erros. Faz parte da característica do serviço. Ele acontece o tempo todo, boa parte das vezes tem pessoas oferecendo esse serviço, ou tem uma tecnologia por trás que está rodando, problemas vão acontecer. Só que a mágica, o ponto legal de pensar serviço é utilizar esses problemas a seu próprio favor.
Se eu sei que em todos os serviços problemas acontecem, esperto é aquele que usa o serviço como oportunidade para fidelizar esse cara. Porque no momento do problema, a minha expectativa, lembra, a gente falou de expectativa e experiência, a minha expectativa baixa muito. Então eu posso utilizar isso para surpreender esse cara. O problema é uma grande oportunidade pensando em serviço. Eu trouxe dois exemplos que tangibilizam um pouco isso, e para mim foi muito fácil escolher esses exemplos, quando eu montei isso, que foram exemplos que aconteceram na mesma semana. Eu estava utilizando 2 serviços e na mesma semana eu tive essas 2 formas de resolver problema de 2 empresas diferentes. Essa foi a primeira. Eu tinha comprado um livro num sebo, que era um sebo online, e quando o livro chegou na minha casa, estava faltando um pedaço, tinha quase que uma mordida de cachorro no livro. Eu falei, pô, comprei o livro inteiro, né? Vou reclamar. Mandei um e-mail para a pessoa que era a pessoa responsável, super educado, falando, olha, meu livro veio com um problema, queria trocar e tal. E aí, olha como a pessoa me respondeu. Primeiramente, devo dizer que anunciamos que o livro estava em estado regular, não em bom estado. Veja a sinopse. Não tem como não dizer que estava claro o defeito. Se você não leu, é outra coisa. Mesmo estando claro, deixo à vontade para devolver o livro, papapá. Então, o cara tinha a possibilidade de trocar o livro. O que ele escolheu? Me chamar de idiota na metade do e-mail e depois dar a solução. De fato, estava escrito, no final do trecho que ele colou, estava escrito que o livro tinha avarias e tal. Eu não li. A culpa também era minha, mas o ponto aí não é culpa. O problema aconteceu. Se o cara for ficar discutindo a culpa, ele vai gerar um atrito com o usuário que é desnecessário. Obviamente que também estava mal escrito, né? Se ele diz na primeira linha que está em estado regular, eu não imaginar que tinha faltando um pedaço no livro. Estado regular fora de contexto é uma coisa, né? Está excelente, ótimo, bom, horrível, regular, eu entender que realmente era muito ruim. Mas a discussão aí não é de quem é a culpa. Um problema aconteceu e tem que ser resolvido da melhor forma possível. Era uma oportunidade para que esse cara me ganhasse como consumidor e ele não aproveitou. Um outro exemplo que aconteceu praticamente no mesmo dia. Eu tinha comprado uma meia, 2 pares de meia, online também, e quando eu cheguei tarde em casa esse dia, fiquei trabalhando até tarde, cheguei umas 10h30, 11 horas, e fui pegar e vi que uma das 2 veio errado. Falei, pô, de novo, semana não tá boa. E aí falei, pô, o que eu faço? Tal. Aí falei, já vou tentar resolver isso logo, porque senão eu vou ficar com essa meia com a cor errada para sempre. E aí tirei uma foto com o celular e mandei um e-mail reclamando, falando, olha, veio errado e tal. E aí olha como o cara respondeu, olha a diferença. Olá, Gustavo, boa noite. Sinto que temos algum daltônico trabalhando por aqui. O cara usou para brincar, para fazer uma piada dele mesmo. Desculpe a troca, enviaremos para o seu endereço a sua meia. Fique com a vermelha como presente. Nos desculpe novamente, atenciosamente, David. Resolveu o problema. Resolveu o problema, eu fiquei com uma impressão bem mais positiva do que eu tinha antes de acontecer o problema. Esses caras conseguiram reverter uma situação de serviço. Toda falha de serviço é uma oportunidade. Quando a meia chegou, tinha um cartão dele se desculpando pela confusão. Eu virei cliente da empresa. Se o problema não tivesse acontecido, talvez na próxima vez eu comprasse de outra empresa. Nesse caso, sempre voltei a comprar com eles. Só que, para isso acontecer, e esse é o ponto, por isso que eu falei isso, eu preciso ter isso na minha cultura. Desenhar serviços não é só desenhar o serviço em si, é tentar desenhar a estrutura que está por trás desse serviço. Se eu só penso num serviço incrível no papel, que é super legal, faz super sentido, e coloco dentro de uma cultura que não valoriza isso, provavelmente essa experiência não vai acontecer. Muito provavelmente. Eu preciso, então, e a gente faz muito isso como consultoria, ajudar empresas a redesenharem esses serviços, mas ajudar a repensar também como que a empresa funciona por trás. No fundo, o serviço é uma consequência da cultura. Essa é uma foto, é uma empresa americana chamada Zappos, e é uma referência. Eu trouxe, é um exemplo batido dentro desse contexto, mas eu só trouxe porque é uma referência de cultura corporativa. Executivos do mundo todo voam para Las Vegas para entender um pouco como que esses caras trabalham. E eles são um comércio eletrônico igual vários outros que existem no mundo. Tangibilizando um pouco mais, né, para que não fique muito no campo conceitual, trazendo um pouco da experiência de um projeto que a gente fez para tentar traduzir um pouco daqueles 3 pilares e um pouco desse pensamento todo para dentro de um contexto de projeto. A gente fez há um tempinho atrás um projeto para a Petrobras. Eles nos procuraram querendo ajuda para repensar o padrão de atendimento dos frentistas no Brasil inteiro. O que a gente fez? Primeiro ponto de partida. A gente leu tudo que existia de pesquisa, depois a gente guardou e a gente foi
a nossa equipe mesmo lá para tentar entender. Tentar entender o quê? Eu falei de ecossistema. A percepção do frentista, a percepção do cliente, a percepção do dono do posto, a percepção do funcionário da BR. A gente tentou entrar em contato com essas várias pessoas para trazer um pouco dessa perspectiva de cada um deles para dentro do projeto. E, de novo, a gente não tinha meses, anos para fazer uma pesquisa super detalhada, então a gente usou de uma forma inteligente. Essa foto sou eu, de frentista, trabalhando no posto da Petrobras para tentar entender um pouco o que esse cara pensa. O que esse cara pensa? Como que é ser um frentista? É muito fácil para mim chegar e falar, você está errado, você está fazendo um monte de besteira, mas o que esse cara passa no dia a dia? E é super difícil. Não é que a culpa é do frentista, ele me atende mal. Não, o cara está dentro de um ecossistema que é muito ruim também. Então a gente foi lá e tentou entender um pouco da vida desse cara. Uma outra coisa que a gente fez para tentar entender o ponto de vista do cliente foi ir até o contexto. Não adianta eu trazer esse cliente do posto para dentro de uma sala branca para entrevistar ele e perguntar um monte de coisa. Ele vai estar fora do contexto do uso. O que a gente fez? A gente acompanhou ele enquanto ele abastecia várias vezes. E depois a gente perguntava para ele, esse abastecimento foi normal? Não foi? A gente ficou no posto observando enquanto outras pessoas abasteciam. A gente foi para dentro do contexto. Falar isso é óbvio, mas no dia a dia não é. As empresas não fazem isso. As pessoas não vão lá para ver como que a coisa acontece. De fato, não vão, porque o dia a dia é muito complexo, tem muitos problemas para resolver, mas esse talvez seja dos principais problemas. Ir até lá e ver como que o meu serviço é dado, como que ele é oferecido, como que eu posso melhorar ele. Esse foi um ponto. Depois a gente trouxe essas pessoas, frentista, dono de posto, enfim, esses diferentes atores desse ecossistema para dentro do nosso estúdio para pensar em possibilidades. Como que eu desenho alguma coisa que seja mais relevante para esse cara? E que eu consiga, a partir daí, construir algo que diminua um pouco a barreira de uso. Se eu crio algo da minha cabeça e te entrego para usar, você vai falar, pô, mas quem é esse cara? De onde que esse cara veio? Agora, se você participa de alguma forma e depois eu entrego isso para vocês e fala, pô, eu fiz isso também, eu participei disso. Então a gente trouxe esses diferentes caras para dentro do projeto, para ajudar a gente a pensar. Depois, sobre o outro ponto de protótipo, de experimentação, a gente não chegou com um desenho no final e entregou para a Petrobras. A gente levou para os postos o que a gente imaginava como draft para ver se fazia sentido. Será que esse novo padrão, será que esse novo discurso faz sentido? Será que as pessoas gostam? Será que elas não gostam? Testou um pouco, fez alguns ajustes para que no final o serviço fosse entregue. Eu não posso dar muitos detalhes por conta de contrato, mas esse serviço está em rollout, está em implementação no Brasil inteiro, são mais de 8.000 postos frentistas que estão sendo capacitados com essa nova forma de atender que a gente desenhou. E não só a gente desenhou a forma dele de atender, mas a gente desenhou, que nem eu falei, o que estava por trás. Qual a condição desse cara? Como que a gente consegue tentar melhorar isso? É um desafio gigantesco, são mais de 8.000 postos, que nem eu falei, e a relação que o dono do posto tem com a BR é super indireta, ele não tem uma responsabilidade muito grande sobre esse serviço. Então, foi um projeto muito complexo. Uma das coisas que a gente viu e que a gente desenhou uma mudança foi os caras que normalmente capacitam esses frentistas nunca foram frentistas. Então você é frentista lá, você todo dia abastece um carro, debaixo do sol, você está cansado, e aí chega um cara para te ensinar como que você deve atender, sendo que esse cara nunca atendeu na vida dele. Você fala, não vou ouvir esse cara não sabe o que é ser um frentista. Uma das coisas que a gente desenhou foi, se ser frentista não tem um plano de carreira muito grande, eu não posso virar um frentista sênior e ganhar bem daqui a 10 anos, por que não pegar os melhores e fazer com que esses caras ensinem, com que eles virem professores? Isso foi um dos detalhes, uma das soluções, mas a solução foi mais completa, foi a estratégia. Como que a gente cria um novo padrão, como que a gente cria estruturas de backstage do que está por trás, para que esses frentistas de fato queiram atender melhor e tentem proporcionar uma experiência um pouco mais positiva para as pessoas que vão até a BR. Um ponto que eu acho que é importante disso tudo, que talvez seja uma das mensagens que eu queria deixar, o mundo que a gente vive é complexo. As mudanças são constantes, O Thales falou das novas possibilidades tecnológicas, tudo muda o tempo todo. Eu acho que antigamente uma empresa, tanto uma startup quanto uma empresa já consolidada, tinham um tempo muito grande de conseguir capitalizar em cima de soluções. Hoje em dia, as coisas são mais imediatas. Não só as coisas são mais imediatas, como os conhecimentos são mais difusos. A gente viu também o Henrique falando de poder de rede. Eu não consigo, sozinho, saber tudo, entender tudo daquela solução. E eu não consigo, especialmente hoje em dia, estudar alguma coisa, fazer uma faculdade, enfim, fazer um curso, e a partir desse conhecimento desenhar a minha carreira inteira. Eu preciso entender de outras coisas, eu preciso absorver outros conhecimentos e me conectar com pessoas que têm outros conhecimentos. E eu acho que dentro desse
dentro desse contexto, especialmente olhando para todos esses problemas que a gente tem para resolver, eu acho que usar design com uma abordagem faz muito sentido. De fato, ajuda a entender de fato qual é o problema, que às vezes o problema não é o que você está imaginando. Às vezes você tem uma perspectiva sobre o que é aquilo, mas as pessoas que estão ali no dia a dia têm uma outra. Então, saber ser humilde, dar esse passo para trás, entender de verdade qual é o problema para que você, a partir daí, projete algo, é super importante. Eu acho que design faz muito sentido dentro dessa caminhada. Ajuda e é uma lente que é válida não só para quem projeta serviço, é uma lente que é válida para qualquer pessoa que está querendo mudar alguma coisa e querendo melhorar as coisas aqui que a gente está. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Foi um prazer. Acho que agora, se alguém tiver uma pergunta, uma colocação, sei que já está, todo mundo deve estar com fome. Boa tarde. Achei... desculpa, vou levantar aqui. Achei muito interessante essa cultura que você passou. Eu queria saber, assim, porque é complicado, como você acabou de explicar, a questão dos frentistas, você levar essa uma nova cultura, porque tem empresa que não está acostumada a realmente tratar o cliente como deveria. Eu queria saber quais são as suas estratégias para estar levando assim, essa cultura, tanto para setores operacionais, como até também para donos de empresa, porque, querendo ou não, tem uma cultura, mas é aquela coisa, no meu negócio mando eu que sei como funciona. Aí eu queria saber assim, quais são as estratégias que você utiliza para, dependendo do nível, para levar essas inovações para as pessoas. Acho que é uma pergunta muito boa. Depende de cenário para cenário, né? Tem talvez alguns exemplos aí, falando da minha experiência de algumas empresas que a gente atende, que isso é um pouco mais fácil, que a pessoa que vem até a gente já tem uma ideia muito clara do que é o problema e de que ela precisa ser ajudada, e tem outros casos que não. Uma coisa que a gente faz, que a gente busca fazer, é trazer essa pessoa para dentro da resolução. Não como consultor desenhar alguma coisa, no final entregar e falar, olha a minha visão do que é o seu negócio. É o negócio do cara. Ele está lá há muito tempo, eu acabei de chegar como consultor. Então, é importante eu ter a humildade de dar um passo para trás e olhar e falar, pô, talvez eu tenha um pouco para aprender com esse cara. E talvez ele possa adicionar também. Em alguns casos, isso é um pouco mais difícil, mas em todos os casos a pessoa consegue colocar muita inteligência e ajudar muito que o projeto seja desenvolvido. Então, eu acho que trazer esse cara para dentro do projeto faz muito sentido. Outra coisa que eu acho que é importante, especificamente falando de mudança de cultura, para tentar redesenhar uma cultura, eu preciso primeiro entender ela, preciso entender como que ela acontece, fazer esse tipo de observação, esse tipo de análise, para entender quais são os elementos que são elementos atuantes ali, e depois eu preciso ir desenhando coisas de pouquinho em pouquinho. Eu não posso chegar e falar, olha, amanhã vocês vão trabalhar assim, tudo vai ser diferente. Não, eu posso falar, olha, amanhã vocês vão trabalhar, fazer isso aqui um pouquinho diferente, depois de amanhã mais isso aqui. Eu posso quebrar essa mudança em algumas etapas para que o esforço, a barreira de entrada, o entrave na cabeça das pessoas seja um pouco menor. Se eu quiser fazer com que elas mudem tudo do dia para a noite, provavelmente eu vou falhar. Mas se eu for redesenhando coisas de pouquinho em pouquinho, talvez eu consiga ser um pouco mais efetivo. Então, acho que esse é um elemento importante também. Fasear as coisas e fazer com que as pessoas trabalhem juntas e compartilhem essa visão. Acho que isso é importante. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Meu nome é Gilvan. Bom, se tratando de cultura nas organizações é complexa. É um cuidado que, principalmente, você, como empresa de design, trabalha nesse universo. E como no caso, você cria um projeto para você perceber o sucesso e o insucesso de uma organização depois que o projeto é elaborado? Acho que esse é um ponto importante também. Não adianta falar que isso é legal, que incrível, vai ser super ótimo, se não conseguir ver se de fato foi bom ou não. A gente sempre busca, e tem alguns projetos que essa percepção de resultado é mais complexa. Eu não estou redesenhando um processo que eu quero economizar tempo e aí eu consigo no dia seguinte medir se aquilo economizou ou não. A
a métrica nem sempre é tão óbvia. Uma coisa que a gente busca fazer é construir essa métrica de sucesso junto com o cara que a gente está trabalhando. Então, desde o começo do projeto e ao longo do decorrer do projeto, porque esse é um elemento que é importante também. Conforme o projeto vai caminhando, eu vou tendo um pouco mais de clareza sobre o que é aquela solução, o que é aquela estratégia. Então, eu consigo, ao longo do projeto, desenhando com esse cara, entendendo quais são as métricas, quais são os indicadores, o que é sucesso para a gente, vai ficando um pouco mais claro. E aí, no final, a gente avalia. A gente, tanto como consultoria, desenha a estratégia, quanto acompanha a implementação também. Então, em muitos casos, a gente está lá no dia a dia vendo e, às vezes, adaptando um pouco das coisas que a gente desenhou para que faça sentido no dia a dia daquela empresa. Mas é sempre uma preocupação muito grande e, claro, como consultoria, você se vende falando do que deu certo, né? Então, a gente quer muito também que as coisas deem certo e quer fazer com que esses resultados apareçam para que a gente possa bater na porta de outra empresa e falar, olha, eu entrego o resultado. Não é só repensar Customer Experience, é bonito, é ótimo, mas isso pode te ajudar de fato. Muito bom, Gustavo. Parabéns pela apresentação. A gente está chegando na reta final desse primeiro bloco do dia de hoje. Lembrando que nós vamos voltar às 16 horas. Eita, tem mais uma pergunta? Tem. Vai lá, Amanda. Voltei. Voltou. Boa tarde, me chamo Marília. Primeiramente, quero agradecer a todos que deram palestra hoje. Vamos sair daqui com uma bagagem enorme, né? Um conhecimento que realmente viemos buscar. E vamos sair com isso. E eu quero agradecer a todos. E a minha pergunta, Gustavo, eu já tinha visto algumas informações sobre você. E para dar essa consultoria, sabemos que a vida é um corre-corre. Então, assim, eles lhe estipulam algum tempo, eles lhe passam um tempo para começo, meio e fim. E se já chegou algum momento de você dizer assim, não tem condições mais de trabalhar com essa regra, vamos partir para outra. No caso, você dá uma nova expectativa, uma nova experiência para a empresa. Boa. A gente, normalmente, os projetos que a gente faz chegam até a gente, talvez sem outras possibilidades de resolução. A gente tem uma consultoria tradicional de negócio, que tem, talvez esteja mais na cabeça de executivos, de pessoas de grandes e de pequenas empresas. Então, um lado que nos ajuda, um lado que nos atrapalha disso é que a gente é menos conhecido do que outras consultorias muito grandes. Mas um lado que nos ajuda é a pessoa normalmente já chega até a gente com uma cabeça um pouco mais aberta de que, cara, a gente trabalha com uma metodologia um pouco diferente da metodologia tradicional de uma consultoria de negócio. Então, a pessoa entra muito também numa de aprender um pouco. E a gente faz vários projetos nesse sentido, especialmente aqui. A gente tem escritório em Londres, Oslo, Roterdã, São Paulo e Brasília. Especialmente no Brasil, a gente tem uma cultura muito forte, muitos projetos para mudança cultural, para ajudar organizações a trabalharem um pouco diferente. Então, eu acho que isso não é tão grande, porque boa parte das empresas já chegam até a gente um pouco com essa cabeça de vamos entender como que é a forma deles de trabalhar. E a gente tenta deixar isso claro. A gente vai precisar de tanto tempo, o projeto vai acontecer dessa forma, e a gente vai chegar no resultado que você imagina, que você espera. E a partir daí, acho que também é uma troca de confiança, né? Especialmente nos primeiros projetos. Quando a gente já trabalha há um tempo, tem alguns parceiros nossos que são antigos, a coisa já flui um pouco mais fácil. Mas num primeiro engajamento, isso é um pouco mais complicado. A gente precisa falar e explicar muito bem a nossa forma de trabalhar e como que a gente acredita que aquele problema deve ser resolvido. O que nos ajuda um pouco nisso é que várias vezes ele já bateu em várias portas e o problema não foi resolvido, então o cara fala, tenta aí, se você conseguir, tá bom, porque eu não aguento mais tentar sozinho. Então, acho que tem um depósito de confiança assim, que é interessante nesses casos. Esse é o Gustavo Bittencourt, muito bom. Parabéns. Ok, valendo um livro do Papo do Universitário e um Vale Cultura da livraria aqui embaixo de R$150. Quem acerta o nome de todos os palestrantes da manhã até agora, de hoje? Foram 5. Tem que ser na ordem.